Olá, Spillers! E bem-vindos a mais um Spilling the Crime, um podcast de True Crime apresentado por Humberto e por mim, Jonas. Para quem estiver aqui pela primeira vez, neste podcast discutimos casos de crimes reais portugueses e estrangeiros, baseados em séries documentais ou notícias para fins única e exclusivamente de entretenimento. Olha, se calhar esta pausa fez-me bem, não disse unicamente. Portanto, hoje vamos falar-vos de um episódio que já tínhamos feito em inglês, mas que teve desenvolvimentos recentes e, portanto, decidimos fazer em português e aproveitar para atualizar. Sim, a maneira como nós vamos falar deste caso é um pouquinho diferente daquele que nós falámos neste episódio. Se quiserem ouvir o episódio 11, tem um take diferente e mais fresco da altura. Entretanto, já se passaram uns anos, portanto, Sim, agora na isto está altura. mais, se calhar, Mais atualizado. maybe. E mais simples, se calhar mais prático. Sim. No outro tinha várias versões, aqui tentámos escolher uma e seguimos com ela. Pois, agora só conseguimos mesmo ter uma versão. Serve um warning que este episódio contém descrição de crimes violentos e homicídio, portanto, se estes forem assuntos sensíveis para ti, pedimos que escolhas outro episódio e lembramos que este conteúdo não é recomendado a menores de 18 anos. Sai! Isto agora, estamos cheios de warnings. Sim, alegadamente. Alegadamente. É verdade, este caso, que nós ainda não dissemos sobre sequer o que é, ainda está a decorrer, ainda não está concluído e, portanto, alegadamente, para efeitos de informação lúdicos apenas, supostamente, vai ser assim. Enfim, gente, hoje vamos falar sobre Maria e Mariana. Nós dissemos o nome delas da última vez? Sim, acho que sim. Acho que dissemos, ok. As duas jovens que em 2019 foram acusadas de matar e desmembrar o jovem Diogo no Algarve. O motivo? Dinheiro. Uma vez que o caso ainda está a decorrer, vamos dizer a cena do alegadamente, o supostamente, como já vos dissemos, porque somos todos inocentes até que se prove o contrário. Vá. Uns mais inocentes que outros, mas sim. Este aqui temos algumas opiniões, mas pronto. Então, que cara é essa? Estás triste? Estou! Alguém nos deu uma rating mesmo fuleira. Tipo, e agora em vez de 5 estrelas temos 4.8 no Spotify. Acho que temos o nosso primeiro waiter. Então, mas se os nossos ouvintes forem lá pôr 5 estrelas, isso ainda recompõe-te mais? Sim, eu deixava de ficar amoadinho. Ok. Então, Silas, por favor, ponham-nos 5 estrelas. Se não quiserem Eu vou fazer... ficar mesmo amoado. Se não acharem que é 5 estrelas, não metam nada. Vamos então ao episódio. Peguem nos vossos copos, porque... O spilling vai começar. Bem, como vocês veem, tipo, se vocês estão a ver a versão em vídeo, estamos aqui com umas sombras, peço imensa desculpa, mas esta pausa teve algumas vantagens e algumas desvantagens, pelos vistos. Ora, mas vamos ser muito curtinhos hoje, até porque temos de treinar. Mentira, é só para não vos maçarmos. É verão e ninguém gosta de estar a gramar com coisas muito grandes. Não, eu regresso às aulas. Quero começar as aulas nas temples. Sorry. Portanto, a Maria, 19 anos, queria muito ser polícia. Trabalhava no mesmo hotel que o Diogo, que é a nossa vítima, em Lagoa, no Algarve. Oh my god. Yeah. A little bit close to home. Yeah. Foi no hotel que trabalharam que eles desenvolveram alguma proximidade. Eram amigos, vá. O que aqui acrescenta um bocadinho de je ne sais quoi a esta relação é que aparentemente Diogo tinha sentimentos por ela. E ela tinha sentimentos pelo dinheiro dele. O Diogo cometeu o erro de contar à Maria que tinha recebido uma indenização no valor de 70 mil euros pela morte da mãe, que morreu vítima de um atropelamento e fuga. Yeah. Mas ela tentou convencer Diogo a dar-lhe alguma dessa quantia. Dessa What? proximidade. Sim, eu parece que estou a imaginar tipo isto como se ele tivesse recebido um prémio. Ganhaste Euromilhões? dinheiro Não vindo queres do nada. Não, pera, se fosse, I know it. se fosse Euromilhões, eu também tinha lata de pedir, tipo, mas na brincadeira, eu não queria estar à espera que me dessem dinheiro, mas ia dizer, não queres dar tipo... Mas isto é uma qualquer indenização, porque ele em troca pela disto... morte da mãe. Yeah, ele em troca disto perdeu a mãe. Portanto, tipo... Olha, não me queres dar um pedacinho do dinheiro que recebeste por causa da morte da tua mãe? Não quero. What the fuck? Mas a não ser que tu tragas a minha mãe de volta, se calhar aí dou-te o dinheiro de volta. Mas pronto, ok. Ela tentou convencê-lo a dar-lhe algum dinheiro. Fuck isto não colou. Então Maria terá, estão a reparar, possivelmente, supostamente, terá engendrado um plano em que envolveu a sua amiga Mariana, de forma a dividirem o dinheiro. O plano inicial era convencê-la a dar os códigos bancários. Só. Portanto, assim. Yeah, Era este o plano. era Vamos só- convencê-la a dar os códigos. Já tentei pedir. Yeah, Do como tipo, não deu. dá-me um bocadinho. Yeah. Não me queres dar? Ok.
Eu quero os teus códigos do banco. Yeah, eu logo aqui não percebo. Portanto, tudo o que vem a seguir, vocês estão a imaginar o quão confuso eu fico. O motivo é um bocado... Logo a ideia... O motivo é estúpido. A ideia mais estúpida, não é? Mas vamos continuar. Mas não, I don't know, tipo, a cena é, ele dava-lhe os códigos, mas ele ia andar por aí, ele não ia à polícia, não ia fazer nada. Eu tipo, sim, toma os códigos. Por E isso é elas que vão lá, tipo, ti, Por isso é olha, que estas vacas gamaram o meu cartão, vão lá apanhá-las, faz favor. Mas óbvio que isto é tudo um absurdo, não é? Porque assim, É mesmo um caso português. a partir do momento em que tu pensas do tipo, eu vou obrigar a pessoa a dar-me os códigos, já está tudo mal. Já está tudo mal. Óbvio que isso vai dar asneira. Tipo, para já ninguém te dá os códigos de livre e boa vontade e se der é isso, depois vai à polícia. Enfim, Continuemos. mas isto deu uma volta, porque este plano de pedir os códigos ainda continuava em cima da mesa. De acordo com o jornal Correio da Manhã, foi Maria quem marcou o encontro com Diogo na casa de Algoz. Algoz? Algoz. Algoz, disse bem. À hora do almoço, as então namoradas deslocaram-se à casa do Diogo com 3 ampolas de um conteúdo para fazer Umas dormir. coisinhas para fazer dormir. Sim, provenientes do Hospital de Lagos. Algo muito importante. A Mariana é que se apropriou dessas ampolas. E como é que ela teve acesso? Well, a Mariana era enfermeira desse hospital. Exatamente. Chegaram então à casa do Diogo e Mariana decidiu ficar no carro. Temos de fazer se calhar aqui um ponto de situação. Sim. Porque quem acompanhou mais o caso, ou se calhar quem leu notícias e quem ouviu o nosso primeiro episódio, nós no outro episódio, foi um episódio mais longo, e nós partilhámos 2 versões da história. Sim, porque na altura existiam 2 versões. E isto é tudo baseado em depoimentos, / aquilo que se conseguiu apurar e é o que está publicado em notícias. Acontece que não houve uma versão única dos eventos. Uma delas tinha uma versão, a outra tinha a outra, depois houve uma outra. Mas depois, mais para a frente, contamos, que é para não spoiler. Portanto, vamos alinhar nesta, mas é só para explicarem que se vocês forem a pesquisar a informação e encontrarem outra versão, é possível, e é por isso que nós dizemos que, como o caso não está fechado, é tudo alegadamente e aparentemente isto é uma das fontes. O nosso episódio que nós gravamos, eu acho que tinha uma mistura das 2 versões. Esta aqui tem só uma das versões e vocês já vão perceber porquê. Yeah. Com o propósito de adormecer a vítima, Maria deu o sedativo com sumo de laranja a Diogo. Depois seduziu para o prender a uma cadeira com braçadeiras de plástico que a dupla tinha trazido. Posteriormente saiu de casa e ele ficou amarrado. Portanto, este era o plano, não é? Portanto, amarrá-lo para ele dar os códigos. Quando voltou, ele estava levantado e Maria colocou-lhe o braço à volta do pescoço num golpe chamado mata-leão. Mata-leão, para quem está a ver o vídeo, é este assim, a cabeça está aqui. Como é que eu sei? Fui pesquisar. Diogo caiu e ficou de barriga para cima e Maria colocou-se em cima dele, apertando-lhe o pescoço. Aparentemente, Maria terá asfixiado Diogo até à morte. À altura em que a Mariana entra, verifica os sinais vitais da vítima. Que alegada coincidência! Efetua as manobras de reanimação e Diogo volta a respirar e, ao acordar, dá um empurrão a Maria. A Maria que dá um empurrão? Isso, ela dá um empurrão a alguém. Deve dar um empurrão à Mariana, então, porque reanimou. Isto é tudo é tipo... Sabes quando os putos fazem a asneira e contam uma coisa e ninguém está lá para ver? Estás a contar, mas não sabes o que é que estás a contar. Pronto, é uma versão da história esta. Maria volta a colocar-se em cima do jovem e volta a apertar-lhe o pescoço até ele ficar sem sinais vitais. Se isto for verdade, a Mariana reanima, o rapaz volta a ficar vivo e ela volta a matar. E a Mariana fica ali... Pois agora não sabemos onde é que está a Mariana nesta altura, não é? Pois é, a Maria deve ter feito qualquer coisa, ou deve ter dito, tu vais dizer que fica aqui a cena. É estranho, mas pronto. Para ocultar o cadáver, colocou-lhe sacos de plástico até à cintura amarrados com fita adesiva. Foi então agarrar uma faca ao carro, calçou uma luva e cortou-lhe o dedo indicador e polegar. O corpo foi transportado numa cadeira de rodas e a dupla limpou a habitação para ocultar vestígios. O alegado casal levou os objetos pessoais de Diogo, nomeadamente cartões de débito e crédito, e foram para onde viviam. Pronto, aqui também é outra questão que não se percebe bem onde é que o crime aconteceu e onde é que elas fizeram o que tinham para fazer. Parece que o crime foi cometido na casa dele, mas depois o corpo foi levado para onde elas viviam. Que é a fase onde estamos agora. Isso também é um bocado parvo. Porquê? Então elas cometem o crime numa casa.
limpam a casa e agora vão para outra casa meter mais. Eu vou ter de confessar Porcaria. a minha certeza sobre esta situação. Isto deve ser tanga. Deve ser mais como na primeira versão. Deve ser mais do tipo, elas levaram-no para a casa delas e foi lá que fizeram tudo. É mais provável do que na casa Ou dela. na casa dele. Fizeram lá tudo e depois fizeram o que sucedeu. Vamos sei lá. continuar e já vamos atualizar sobre essa parte. Acho que também ninguém nos está a ouvir propriamente para saber exatamente o detalhe onde é que isto aconteceu. Ok, aconteceu. verdade. Sim. Aconteceu. Portanto, numa das casas aconteceu. Ou na dele ou na delas. Podia ter sido, Infelizmente. podíamos estar a falar de uma coisa mais feliz, mas Sim. pronto, não. Depois do crime, elas fizeram 2 levantamentos de 200 euros com o cartão do Diogo e Maria ainda fez 2 transferências para ela no valor de 350 euros. Portanto, Estão a ver para que é que serve o dedo? continuamos na inteligência. Exatamente, o dedo era utilizado para desbloquear as impressões digitais nos telemóveis. Mas pronto, fica só aqui a nota e cada um que estiver a ouvir pensa o que quiser. Mas é assim, o meu telefone, por exemplo, já não desbloqueia com impressões digitais. Mas com a cara. Pois, e vou deixar assim. Mas uma pessoa chega lá com o telefone assim. Pois, não sei, agora fica assim, fica no ar. No dia seguinte fizeram levantamentos em Portimão, 2 levantamentos de 200 euros. Portanto, acho que este era o plano incrível. Também tenho uma questão. Vocês fazem isto tudo e não. E fazem só levantamentos? Não há outro plano para além deste? Não. Eu acho que o plano era ir vivendo assim, sem pensar muito. Com o recurso à impressão digital do dedo de Diogo Gonçalves, que cortaram previamente, tiveram ainda acesso ao telemóvel da vítima e usaram a aplicação MBWay para fazer transferências. Maria furtou um cutelo de um supermercado, levou o carro onde Diogo estava na bagageira para a garagem. No interior, abriram a bagageira e Maria cortou o cadáver. Primeiro os membros superiores, depois os pés e a cabeça. Maria cortou o corpo e colocou em sacos e Mariana ficou a ajudar. Parece que a Mariana só está a ajudar, engraçado, porque Teoricamente, sim. não é? alegadamente, Alegadamente. ela Usei uma nova teoricamente. só ela ficou a ajudar. Pronto. O casal das supostas namoradas dirigiram-se então a Sagres, Mercedes do Diogo. Sim, Mais nós uma andamos manobra para lá. inteligente. Maria tirou o tronco de Diogo sozinha da bagageira, sozinha, engraçado estas pequenas palavras, e atirou pela ribaceira. A cabeça e outras partes foram deixadas no Pego do Inferno, em Tavira, a 150 km de Sagres, que mais tarde foram descobertos por turistas. O carro foi deixado junto ao farol de São Vicente de Sagres. Portanto, eles voltaram a Sagres para deixar lá o carro. Portanto, eu já fui confirmar e, portanto, aparentemente o rapaz foi drogado na casa dele, mas depois foi levado para a casa dela. Portanto, as outras intercorrências e não sei o quê, o que ainda é mais estranho com aquela versão de alguém ter ficado no carro. Eu não sei, não me quero comprometer com isto. Vamos, malta, não me vou comprometer com o sítio onde aconteceu o crime. Está bem? Sim. Só porque isto há várias informações. Alegadamente, E há- supostamente. E há muitas notícias em que esta parte é omissa. Portanto, nós vamos também omitir, não sabemos onde é que foi. Sim. O que sabemos foi que o corpo do rapaz foi distribuído para estas zonas todas. Eu lembro-me na altura de ouvir estas notícias na rádio e na televisão e fiquei chocado, tipo, a saber a idade então das pessoas envolvidas. Fiquei, para já disto acontecer em Portugal. Sim, a Mariana acho que tinha 21. Era uma Sim, coisa para assim. já isto acontecer em Portugal. Eu fiquei tipo, o quê? Yeah. Em Portugal isto? Pronto. E depois as idades das pessoas envolvidas, que são super jovens, todos. Mariana ainda é mais velha, mas são todos jovens. Não tem grande lógica. O plano inicial até podia não envolver o assassinato, Eu né? acho que Mas não. dificilmente iria terminar de outra forma. Tipo, Eu acho que elas... Eu quero acreditar que elas ingenuamente achavam que isto podia ter outro desfecho. ele ia dar Os códigos Os códigos. e elas ameaçavam de alguma maneira com alguma coisa e aquilo ficava por ali. Mas algo correu muito mal. Depois de se livraram do corpo, já falámos que elas fizeram várias operações, mas se calhar o mais curioso é que elas tiveram à vontade ou a ligeireza de passar numa Wells para comprar sabão e protetor solar para a Mariana. ela já estava a ficar Já está a ficar corada com o sol queimada todo do que ela apanhou dentro do carro, alegadamente, supostamente, não é? Eu estou enojado Sim. com esta situação toda. A banalidade então choca-me, porque tinham um plano, o plano correu mal, deu para o torto, pelo menos tinham essa hipótese para se redimir e ir à polícia. Portanto, não o fizeram, ainda conseguem ir a uma Wells comprar cenas, Não para é mim só é só uma isso, loucura. é- Com o dinheiro dele, ainda por cima. E que não é é uma vergonha. isso. Porquê é que ficaram em Portugal? Mas isso... Não havia plano para depois. O Nada, plano era nada, o quê? nada. Ficarem a ter a vida como se nada fosse? Parece É que que sim. parece. Entretanto, alguns amigos do Diogo deram por falta dele. Não estava em casa, não sabiam do carro.
uns receberam mensagens do Facebook meio estranhas em que dizia que ia viver para a França e decidiram ir bem informar as É autoridades. sempre França. É sempre em França. Opa, podem parar de cometer Lembras-te crimes. do Abigail? Sim, exatamente. Podem parar de dizer que as pessoas... É assim, Vão para a se França. alguém receber uma mensagem sobre mim ou sobre o Jonas a dizer que a gente foi para a França, vão logo à polícia. Ou se vocês receberem dos vossos familiares a dizer, vou para a Fui França, para a França, e não imigrei... vai... Pá, não foi. Não, Não vocês foi. vão ligar à pessoa, se não atender é polícia logo. Logo. Porque assim, não. De acordo com o PJ, portanto, estes amigos acharam isto tudo estranho e bem, informaram as autoridades e a PJ muito rápido as apanhou. Portanto, basicamente é assim, não temos grande história fancy de como é que elas foram apanhadas. Também Isto era foi muito rápido difícil. com o que elas andaram a fazer, não é? Levantamentos, transferências, Para etc. comprar protetor solar e o sabão. Nem que seja a PJ, Soblão, nem que seja a PJ, queria falar com elas para saber, pronto, o que é que elas sabiam e elas... A Maria tinha ligação com o denunciaram-se. Diogo. Claro. Era considerada uma das amigas. Tipo, Bem, depois acontece a coisa mais interessante que só poderia realmente acontecer em Portugal. Porque há poucas coisas nesta história que só podiam acontecer em Portugal, umas até é surpresa que aconteçam, mas esta não é. Eu até achei, pronto, faz sentido de ser em Portugal, afinal, este crime. É que elas foram presas antes de irem a julgamento, antes, em tiros, na mesma cela. Na mesma, juntas. é para combinarem a história melhor. Sim, porque, pá, ia dar bué trabalho, tipo, elas terem de estar a combinar a história se estivessem-se afastadas. Então, devem ter achado que era melhor se as pusessem logo na mesma cela, porque assim elas vinham com a mesma versão. Ou seja, deram espaço para que se combinasse, pronto, que elas podiam falar à vontade. Eu esta parte, confesso, tenho muita dificuldade em perceber. Entretanto, a Maria foi castigada porque tentou aproximar-se sexualmente da advogada. Mas pronto, não sei se foi esta a razão, mas elas entretanto chatearam-se e é como se diz, zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Mas neste caso foi só um baralhamento de histórias, isto ficou toda uma confusão. Vocês lembram-se quando nós dissemos que isto era uma das versões? Pronto, as versões começaram a vir aqui, porque elas começaram-se a dar mal e mais versões começaram a surgir. Teoricamente, lembras-te que eu acho que na primeira versão a Maria já tinha uma versão em que protegia a Mariana. Yeah. Ela própria protegia a Mariana. Mas Sim. aqui, quando elas se chateiam, as versões começam a ir uma contra a Yeah, outra. e a Mariana nesta versão não fez nada, só ouviu. Não fez Sim, nada. a Mariana na versão que depois que apresenta não fez absolutamente nada. Foi tudo a Estava só Mariana. a ajudar a amiga. Alegadamente, supostamente é esta a versão que nós estamos a contar. Pronto, é isso mesmo. Durante o depoimento, Maria chegou a tentar insinuar que isto tinha tudo sido como legítima defesa, alegando que o rapaz a teria assediado. Portanto, isto foi... Ou seja, ela estava-se a defender porque ele o assediou. Não. Porque havia ampolas dos sedativos, ele estava preso, amarrado, não é? Houve um plano, houve uma ideia. Mesmo que tenha sido a Maria a capataz e que ela tenha de definir o plano todo, ela foi cúmplice. Cúmplice também tem que levar com as E consequências. repara, a legítima defesa não se corta dedos para depois se gastar dinheiro da pessoa, não é? Não faz muito sentido. Então a legítima defesa e não tem qualquer marca no corpo de violência? Portanto, elas foram génias, não é? Portanto, fizeram as transferências para as contas. Portanto, aqui, a nível de provas, havia muita prova. Foram acusadas pelo Ministério Público dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, 2 crimes de acesso ilegítimo, uma de burla informática, roubo simples e uso de veículo. Portanto, tudo e mais alguma coisa. Maria foi então sentenciada a um cúmulo jurídico pelos diversos crimes a 25 anos de prisão efetiva. Já Mariana foi condenada a apenas 4 anos, uma vez que, de acordo com esse tribunal, não estava provado o envolvimento da jovem no próprio homicídio. What? Yeah. What? Portanto, basicamente, a primeira decisão foi como se Mariana tivesse apenas envolvida nos crimes de profanação do cadáver, ocultação, o roubo do veículo. Portanto, ela apenas estava lá a presenciar as coisas e não foi ela propriamente que cometeu. E, aparentemente, houve uma parte em que ela nem sequer estava lá. Sim, e ela entrou na casa, tipo, no momento certo em que Diogo estava a morrer alegadamente. Pronto, deixamos os nossos ouvintes tirarem as conclusões. Entretanto, Mariana é libertada. Portanto, no meio disto tudo, como a pena dela era pequena, etc., ela foi libertada e meses mais tarde, em dezembro de 2021, Maria acaba por se suicidar na prisão. Portanto, qualquer versão da Mariana agora vai ter muito mais poder do que a versão da Maria. É a única versão. Pronto. Portanto, a Mariana agora vai ter que tirar proveito disso, ou já tirou, alegadamente, supostamente, nada contra.
Quantas vezes é que dissemos? Não sei. Alegadamente, supostamente. Entretanto, nós da última vez publicámos este episódio. Este episódio tem sempre para nós assim uma carga interessante e até fizemos uma correção e etc. Porque até haver condenação, nós neste podcast pelo menos não gostamos de, havendo uma mínima chance da pessoa ser inocente, nós não nos sentimos no direito de apontar o dedo a ninguém. Entretanto, eis que saem novidades este ano e nós achamos, ok, temos de pegar nisto até porque a nossa opinião está mais fundamentada agora. Então o que é que aconteceu? A grande questão aqui no caso sempre foi qual era o envolvimento da Mariana. Portanto, todo o caso gira à volta disto. Desde o início que isto gira à volta disto. Porque o da Maria sempre foi muito claro. Até há, isto não está no script, mas até há uma parte do depoimento em que ela diz que se inspirou no Dexter. E, portanto, Oh my God! o nosso episódio em inglês é. até tem esse nome. E que ela ia conseguir fazer melhor e etc. Portanto, para quem não sabe, o Dexter é uma série que eu por acaso acompanhei e gostei bastante. Que é de um analista de padrões de sangue que trabalha lá para uma cena qualquer nos Estados Unidos e, entretanto, é um serial killer. Tipo, on the side. Portanto, gosto muito da série, recomendo. Daí ela diz que se inspirou nisto. Parvalhona. Mas este caso sempre andou aqui à volta da questão da Mariana para já, porque havia versões diferentes. E depois, porque havia provas à barda, a localização dos telemóveis também as incriminou logo, os testemunhos delas, os levantamentos, as compras, enfim, havia mais do que evidência. Só faltava perceber qual tinha sido, efetivamente, o envolvimento dela. Ela até chega a dar uma entrevista após sair da prisão e é tão fucking creepy. Nós vimos na altura... Nós vimos a entrevista toda. Sim. Mas o que foi mais creepy foi a tranquilidade com que ela falava. Sim, ela basicamente dizia que estava feliz por estar cá fora, feliz que isto tudo tenha quer voltar a passado, trabalhar. quer voltar a trabalhar. Foi várias vezes perguntada sobre se tinha ou não cometido o crime, não é? Não. E pediu para comentar, até acho que a entrevistadora até pediu, e bem, para ela comentar os depoimentos de Maria, e ela disse que não ia comentar nada disso. Eu acho que ela sabia que isto não estava acabado. Entretanto, eu lembro que depois saiu esta notícia e também foi um choque, e toda a gente andou a comentar nas redes sociais. A Mariana chegou a colocar um processo contra o hospital, onde trabalhava por despedimento indevido e por não pagamento dos ordenados, e ganhou. Portanto, o hospital teve de lhe pagar uma indenização de 30 mil euros. Para toda essa cara de crime. Portanto, estão a ver os 70 mil que elas queriam gamar? Ela teve quase metade. Sim, mas é assim, calma. Eu tenho a minha opinião sobre isto. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Portanto, ela aqui, eu acho que até, eu concordo que ela tenha tido razão. Ou seja... E quando ela teve supostamente em julgamento e etc, foram esses tais meses... ela foi despedida porque não se apresentou ao trabalho. Pois, claro, ela estava presa, gente. Né? Tipo, como é que ela se apresentava ao trabalho? E, digamos assim, no limite dela ser considerada inocente, ela não pode perder o trabalho por causa disso. Não é? Portanto, uma coisa é uma coisa... E pronto, houve uma decisão, portanto nós podemos falar abertamente disso, portanto ela ganhou este processo e ganhou os 30 mil euros a que tinha direito. Não deixa de ser fucking injusto. É revoltante. Perante a situação. Se fosse outra pessoa qualquer que não tivesse cometido ou tivesse sido ajudante, alegadamente, supostamente, participou no crime, era outra história. Agora, 3, 4 anos após o crime, de acordo com o Jornal Público, a enfermeira que recorreu da sentença da primeira instância na tentativa de ver reduzida a sua pena, acabou por ser condenada pelo Tribunal da Relação de Évora a 25 anos de prisão. Ou seja, isto também são duas coisas diferentes. Ou seja, ela recorreu para baixar a pena, mas o Ministério Público recorreu da própria decisão dela só ser condenada a 4 anos. Ou seja, já na altura, o Ministério Público manifestou que iria recorrer desta sentença de 4 anos. Ok. Portanto, então não foi a consequência dela recorrer. Portanto, foi mesmo uma coisa disputada pelo Ministério Público. Também fazemos coisas boas. Ok, boa. E, portanto, o Tribunal da Relação de Évora condenou então a 25 anos de prisão, o mesmo tempo que foi a Maria, pela coautoria do homicídio qualificado do Diogo, a somar aos crimes pelos quais ela já tinha sido condenada na primeira instância. Não sei se queres explicar qual foi o raciocínio ou... Não, eu tenho aqui umas opiniões sobre estas penas máximas e etc, mas eu não vou falar sobre isso, porque tipo, faz muita confusão. Eu vou falar sobre isso. Faz muita confusão a Maria ter tido uma pena máxima de 25 e esta, que supostamente foi ajudante, teve a mesma pena. Não estou a dizer que 25 anos são poucos anos para a Mariana, não acho que sejam. Estou a dizer tirar a vida de uma pessoa... é a mesma coisa do que ajudar. Mas é que eles... Ou a mesma coisa de matar 100 pessoas. Bem,
Não interessa, é melhor não. É melhor não. É a minha opinião, alegadamente, supostamente, é o que é. Don't hate me. Mas pronto. O Tribunal da Relação de Évora considerou que o coletivo do Tribunal de Portimão falhou na análise global dos factos, uma vez que Mariana esteve sempre presente em todos os atos materiais cometidos por Maria. Aqui, eu acho que isto temos de comentar aqui um bocadinho. Ou seja, esta frase acaba por ir muito contra aquilo que a gente andou a dizer. De que a Mariana esteve no carro, só entrou quando o indivíduo já estava morto e que ela fez CPR nele. E aqui, de repente, temos aqui uma frase muito simples que é publicada, que é: esteve sempre presente em todos os atos materiais cometidos. E isto muda completamente a opinião que nós temos sobre o caso. Porque se efetivamente ela esteve presente em todos os atos, eu tenho uma opinião. Se ela não esteve presente em todos, nomeadamente no fatal, eu tenho outra opinião. Portanto, isto até a mim me divide. Portanto, eu gostava mesmo que isto chegasse a um fim e um dia vai chegar. Epá, é difícil, a Maria já não está cá, é difícil agora tendo só uma pessoa que supostamente participou no crime. Mas pode haver evidências que a gente não sabe. Pode Pois haver é impressões verdade. digitais, pode haver muita coisa. E não só, em alguns destas situações, ela participou de forma direta, limpou a casa da vítima em conjunto com a Maria e ajudou a transportar o corpo de Diogo para o carro. Participou no desmembramento do corpo, beneficiou ainda de uma transferência de dinheiro para a qual foram utilizados os dedos do Diogo Gonçalves, que haviam sido cortados pela arguida Maria, com a sua ajuda. Portanto, exato. Vamos deixar ao vosso critério. A minha opinião, porque eu acho que aí temos tido alguns ouvintes que pedem para nós darmos a nossa opinião, que não querem só que a gente conte os casos e etc. Este caso foi tão falado que acho que o episódio não teve muitos detalhes, mas porque toda a gente acabou por acompanhar um bocadinho o que foi passando. A minha opinião é que se tu estás lá, tu podes de alguma forma impedir o que se passou. E nós já ainda... Ou ligar à polícia logo assim. E nós temos outros casos em que isto acontece, em que supostamente uma pessoa está a presenciar. Temos um gravado que não sabemos se vamos publicar ou não, que tem exatamente a mesma situação. Portanto, há supostamente uma pessoa que presencia o que a outra está a fazer. Eu posso-te garantir que eu não te deixava que tu fizesses nunca uma coisa deste género e muitas coisas mais leves do que estas. Portanto, acho que quem está a presenciar, de alguma forma, é cúmplice. De alguma forma Não é é de cúmplice. alguma forma, é cúmplice. Pode pedir ajuda. Tudo bem que eu posso estar a presenciar algo que eu não posso impedir. Imagina que é uma pessoa muito mais forte do que eu, que está armada e eu não estou. Se for o caso, foge, Mas tem eu posso... um fucking carro lá em baixo, mete-se dentro do carro, tranca-se e vai à vida. Sim, E vai à vida, vai à polícia. Ou no limite dos limites, imaginando que eu tenho uma arma apontada à cabeça ou que eu tenho receio que a pessoa me faça mal, quando tudo está feito, a seguir eu vou à polícia. Em algum momento eu vou à polícia. O que nunca aconteceu aqui. Esta pessoa foi apanhada. Caso contrário, o que é que tinha acontecido? Ela nunca se entregou. É que a minha opinião também seria completamente diferente se alguma vez tivesse será que ela entregue. teve a oportunidade para tal? Ou será que a Isto Maria esteve passaram-se dias. sempre com ela? Opa, Não foi, acho que não foi mais do que uma semana. sim, mas não foi. Foi tipo menos não de uma foi. semana. Estás a sugerir que a outra nunca deixaria que ela se entregasse? Ou esteve sempre com ela, ou seja, não houve uma Epá. abertura, oportunidade Então, para tal. mas foram às compras, foram não sei o quê, ela podia perfeitamente correr e ir a um balcão qualquer e portanto, não era completamente indefesa. Também, calma, não é? Tu achas que nesse momento ela queria ter feito isso, mas como já estava dentro desta embrulhada, ficou de tipo, é melhor não? Porque agora, pá, já que fiz a porcaria e agora já não posso fazer nada, não sei. Epá, não Estou sei. a tentar ver um outro lado em que potencialmente ela esteja completamente inocente, mas é difícil. É difícil. Não, acho completamente não, porque por este caso nós não temos uma história certa, não é? Nunca houve uma história certa, Sim, nunca sim, houve sim. um... E agora só tens uma versão. E o facto dela não se ter chegado à frente também fica aqui um bocadinho de acordo com a informação que nós temos. Atenção, Sim. estamos a comentar aquilo que está Alegadamente, disponível, não sei, supostamente. não estava lá com a dela. A questão aqui é, certo, a Maria podia ter uma influência sobre ela, mas é um bocadinho difícil de acreditar que ela não teve qualquer tipo de forma de fazer frente a isto, não é? Pois, exato. É um bocadinho estranho. É. É um bocadinho estranho. Isso para mim é... Já, pelo que a gente sabe, a Maria não tinha nenhuma arma, não tinha nenhuma pistola, portanto, quanto muito tinha uma faca, né? E a vários momentos, portanto, se a outra que transportou, acreditando que fez sozinha, enquanto a outra estava a carregar o tronco do rapaz para jogar sobre a ribanceira, a outra podia ter fugido. Portanto, há N mil situações em que ela podia ter fugido.
Portanto, é muito difícil acreditar que a Mariana foi uma refém da Maria. É muito difícil eu acreditar nessa parte. Eu acho que você já tem a vossa resposta também. Entretanto, a enfermeira já anunciou que vai recorrer. Mariana cumprirá a pena máxima de prisão e em vez de 350 euros que a primeira instância entendeu que devia devolver, terá que, em conjunto com os herdeiros de Maria, pagar uma indenização de 220 mil euros. Para já, nem sei quem é que vão pagar a indenização, com certeza algum familiar do Diogo. Isso é... Isso não devolve. Não. Não devolve nada a ninguém, né? Quer dizer, é uma coisa... Isto é tudo tão triste. É bem triste. A Mariana teve a oportunidade de sair disto. Isto é tudo tão triste. E é assim, calma lá, porque houve compras na Wells e tudo. Opá, não... Infelizmente, Isto é tudo muito intragável. Infelizmente o Diogo é que não pode fazer nada diferente porque poderia ter escolhido nunca se ter cruzado com estas duas. Isso é que é verdade. E pronto, Spillers, É isso, cá Spillers. está. É assim, acho que nos lamentamos. prolongámos um bocadinho. Yeah. Eu acho que vocês gostam até de saber as nossas opiniões sobre certos casos que podem ser um bocado Mais controversos, porque Controversos. porque nesta situação pode haver, ela pode realmente estar, ela não está inocente, esqueçam o que eu disse. Pode É haver, isto. vês como nós andamos aqui um bocadinho mais para um sítio, mais para outro. Eu às vezes dou por mim a pensar neste caso e penso, ok, há uma resta de esperança. Depois há outros dias em que acordo e penso, não, só pode ser culpada. E ando aqui um bocadinho... Para mim, eu só é fico culpada. Eu só fico feliz. Alegadamente. Eu só fico feliz de não ser eu que tenho que tomar este tipo de decisões. Yeah. E pá, admiro muito os nossos juízes e os nossos serviços de justiça que tentam tomar estas decisões difíceis. Com certeza esta não será a mais difícil, mas tentam tomar decisões difíceis. Exato. Mas pronto, Spillers, temos episódios a sair todas as segundas-feiras. Estamos de volta, como vocês já sabem. Adeus. Beijos! Eu comprei o Groot. Olha, e foi ter luzes. Está a fazer luzes? Está a fazer luzes. Olha o Groot. É um Groot.